Salve Dominicanando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus nobres e queridos. Enquanto as pessoas aí estão polarizadas, enquanto as pessoas estão perdidas na idolatria por elas mesmas ou por celebridades, o mundo tem dado os grandes sinais no céu, na terra, no mar e principalmente no céu, e está passando despercebido. Alguns desses nós já analisamos aqui, já mostramos como é estranho. As explicações dos especialistas são as mais diferentes possíveis, contraditórias e muitas vezes absurdas. Não é porque o cara é especialista que hoje ele vem e fala o que ele realmente pensa. Infelizmente tem essa história do consenso, e se o profissional está inserido ou quer estar inserido no tal do consenso científico, ele precisa fazer parte de um grande grupo que tem uma grande empresa por trás das opiniões dele. Hoje o que eles chamam de consenso é basicamente isso. São os chamados chapa branca, patrocinados. E aí eles têm todos uma opinião parecida, né, que vai de acordo com o que o patrão que financia as pesquisas está de acordo. Mas nem sempre isso convence as pessoas. A maioria que não está desperta, que não sabe como funciona, continua acreditando nas velhas mentiras. Mas quem já percebeu como o mundo funciona, sempre questiona os fatos. É inclusive esse questionamento que também está sendo colocado em xeque hoje em dia, né? Falta muito pouco para eles censurarem o pensamento livre. Falta muito pouco. E vendo as coisas como estão, meus irmãos, a gente começa a entender por que é que isso tem que ser feito. Se as pessoas continuarem raciocinando e questionando a versão deles sobre os fatos, mais cedo ou mais tarde eles acabam perdendo o controle. Não é à toa que nós temos tantos despertos. Era uma questão matemática, né? Você via que os assuntos, principalmente com as versões que a gente dava, sobre várias coisas interessantes, várias coisas que acontecem no dia a dia, que vai desde a catástrofe até problemas políticos. Então, quando a gente mostrava as nossas versões, que não existia essa limitação feita pelas plataformas, o que é que acontecia? Os vídeos iam parar em alta, muito na frente da grande mídia, com seus programas consagrados, jornais, né, inteiros ali colocando a versão, e as pessoas preferiam ver um vídeo simples. Eu lembro nosso, por exemplo, da Chapecoense, onde a gente questionava os fatos que a própria mídia estava dando, colocando sempre a culpa em quem? No piloto. E nós mostrávamos uma série de coisas estranhas que envolvia tudo aquilo, e porque não tinha como só o cara ser culpado. E o nosso vídeo bombou na época, por misericórdia do criador, tá aí ainda no ar, mas passou de 1 milhão de visualização, mais de 30 mil likes, tá aí a print para você ver, esse vídeo ainda tá no ar. Um vídeo de 3 anos atrás, quando as coisas ainda eram diferentes, né? Nem a plataforma é culpada, meus irmãos. Na final de contas, ela recebeu muito processo, muita pressão para que chegasse ao que é hoje. E hoje eles não só admitem, como fazem propaganda que sim, conteúdos controversos, ou seja, que não estão dentro desse consenso, eles têm limitação, mesmo que não infrinja as regras diretamente, eles têm limitação, e a própria plataforma anuncia isso como uma coisa positiva hoje em dia, dada, né, a calcificação da mente das pessoas. Mas mesmo assim a gente continua fazendo aqui o trabalho e mostrando para vocês algumas coisas que estão acontecendo. Alguns desses fenômenos que nós iremos ver agora, meus irmãos, nós já analisamos aqui, mas nós temos um compacto com várias imagens, algumas inéditas, e a gente já começa com essa aqui, ó. Olha que coisa estranha, meu irmão. Eu vou ficar calado durante, certo? Para que você possa ter a sua própria opinião e não atrapalhar o seu raciocínio. Dá uma olhada aí, ó. Nós já exibimos essa imagem, família, mas ela realmente ela é intrigante, né? Porque se fosse estrelas cadentes, será que podem andar tantas juntas assim? É normal passar uma estrela cadente. Mas dessa forma assim, parece uma chuva de meteoro, mas eles seguem alinhados também. É bem estranho, família. Eu realmente não sei o que é isso, né? Então pergunto a você, o que você acha que é isso, meus nobres e queridos irmãos? Muita gente pensa ser até os satélites do Elon Musk, né? Mas eu sinceramente não acredito nisso não, família. Hoje, né, qualquer coisa que se vê no céu um pouco mais estranha, as pessoas já pensam que é satélite. Algumas até também mantêm aquela teoria para explicar tudo. É drone, tudo é drone. Mas eu também creio que não. O próximo fenômeno que nós vamos ver aconteceu no próprio céu, as formações estranhas nas nuvens. E esse eu não tenho dúvida do que é, mas quero que você veja as imagens primeiro. Vamos lá. Bom, isso aconteceu em uma cidade dos Estados Unidos. O pessoal apelidou de céu mamute, né? Parecendo um mamute. Para mim parece um saco de algodão, né? O céu ficou realmente estranho. Isso aí, meus irmãos, eu não tenho dúvida que é esses testes que eles têm feitos, né? Nós temos vídeos aqui também onde a gente fala sobre o HAARP,
E onde tem aquelas instalações que supostamente seria para fazer análise do clima, que eles falam, né? Primeiro disseram que não tinha essas bases, então as pessoas começaram a se aproximar, são áreas restritas, inclusive nós já demos coordenadas aqui nos nossos vídeos, com a localização dessas bases, e quando você tenta se aproximar pelo próprio Google Maps, você não pode, aquilo é uma área restrita. Então as pessoas correndo o risco, chegaram perto, tiraram foto, se aproximaram, sempre vem um carrinho, né, um jeepzinho com as autoridades e manda o pessoal ir embora, mas mesmo assim as imagens vêm. E aí o que é que se percebeu depois que sabia a localização delas? Percebeu-se que naqueles lugares onde essas bases estão instaladas, o céu costuma fazer formações completamente estranhas e distorcidas, sempre seguido de um barulho esquisito. É como se eles ligassem alguma coisa nessas antenas e elas deformassem o céu, elas mudam completamente a formação que está no céu. Isso até hoje eles nunca confirmaram, continua como uma teoria conspiratória, embora as imagens estejam aí como você está conferindo, meus queridos irmãos. Então é isso aí que é consenso, né? Vamos lá para mais uma. Esse aí, meu irmão, bem estranho também, você vê que é um anel, né? Foi chamado de anel de fumante, feito por queima controlada de petróleo bruto de laboratório. Os caras começaram a queimar o petróleo bruto e aí de repente apareceu aí essa estranha formação e passou um bom tempo aí no ar, ó. Tá vendo, família? Que coisa esquisita, né? Por que fez essa formação, ó? Sem explicação, totalmente sem explicação. Esse outro, família, eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. Confere aí, a gente já comenta, vamos lá. Bom, família, isso aí quando o cara colocou o filtro na câmera, né, a gente vê que é uma nuvem, né? É como se fosse uma nuvem formada por outros elementos, né? Agora, o porquê isso acontece é o que fica a pergunta, né? E a formação dela também é bem esquisita, né? Lembra até um dragãozinho, sei lá, alguma coisa do tipo, um animalzinho. Não sei, também vou deixar essa bomba aí com vocês, meus irmãos. Vamos pro próximo, que vai ficando cada vez mais intrigante. Vamos lá. Bom, essa é clássica, né? Aí o pessoal sempre diz que é os satélites do Elon Musk, né? Inclusive tem país revoltado com ele, até a própria China já ameaçou a derrubar esses satélites, porque segundo eles fica poluindo o céu, né? E é difícil de separar dos fenômenos reais e tal, né? Como se o céu tivesse poluído. Eu não sei, né? A explicação oficial sempre é essa dos satélites. Vamos pro próximo, meus nobres e queridos irmãos. Bom, meus irmãos, descartando a possibilidade de ser Goku voando pelo céu, ou Vegeta, muitos podem considerar que isso seja um míssil, né? Parece muito a forma que ele passa brilhando ali, lembra muito mesmo, mas o mais interessante é você notar que tem outros em cima ali também, né? E que a gente saiba, não soube de nenhum impacto nessa região aí, desse tal míssil. Então o que danado é isso, família? A ciência diz que são meteoros, né, que estavam sendo ali triturados pela atmosfera e explodiram, desmancharam-se antes de tocar no chão. Aí fica com cada um, né? Faz até sentido a explicação, dessa vez faz sentido, mas é tanta mentira no meio que a gente fica até desconfiado. O próximo, meus irmãos, ele já é referente aos sinais, né? Sinais na natureza, o comportamento dos animais, principalmente dos pássaros. Tem sido realmente uma mensagem direta para toda a humanidade, o comportamento tanto dos pássaros como dos peixes, né? Mostrando que o ecossistema, a nossa natureza, está desequilibrada e o problema é saber qual é o motivo. Eles dizem que somos nós e nós pensamos que são eles que fazem essas pesquisas, mudando a forma como a própria natureza faz as coisas, como faz a chuva, por exemplo. Estão mexendo em muita coisa, meus irmãos, mas a culpa é sempre do ser humano simples que está ali simplesmente vivendo, né? Mas vamos ver aí mais um desses sinais.
Então, meus irmãos, esse finalzinho aí é que é interessante mesmo, porque se não bastasse os animais, você também viu as abelhas, né? Então, algo que está acontecendo é muito grande, que está mexendo com toda a natureza. Toda, não é só porque já falaram muito isso. Essa tal espécie de animal fica desviada por causa dos sinais. Até eles já admitiram, o sinal do 5G está atrapalhando aí, mas é só esse determinado pássaro, e você está vendo que não. Seja o que for que está mexendo com a natureza, ela está interferindo em tudo, meus irmãos. E você sabe que tudo que mexe com a natureza, que interfere nela, vai se virar contra a própria humanidade. O próximo, meus irmãos, é mais um desses fenômenos que a gente vê no céu, que é logo classificado como naves interplanetárias. Está muito longe disso, né? Preste atenção no formato e no comportamento do fenômeno e você vai ver que é bem diferente do que se fala. Vamos lá. É bom lembrar, meus irmãos, que esses fenômenos eles têm se intensificado, né? Principalmente nesses últimos dias. Está cada vez mais nítido esses fenômenos, cada vez mais pessoas flagrando, né? Alguns dizem que é drone e tal, mas você acha que uma coisa dessa aí vai ser drone, meu irmão? Eu duvido muito, mas muito mesmo, até porque desde que a humanidade se entende por gente, que esses fenômenos são avistados, né? Antigamente, antes do homem poder tirar a foto e tudo, o pessoal já desenhava, então esses fenômenos sempre existiram. O que está acontecendo agora é como se fosse uma poluição desses fenômenos, está acontecendo com muito mais frequência do que acontecia antigamente. Então me diga você o que você acha que é, meu nobre e querido irmão. Vamos pro próximo, que mostra o desequilíbrio na natureza, que talvez esteja ligado com esses fenômenos ou não também, mas vamos lá. Algo está errado na natureza, vamos embora. Pois é, meus irmãos, nós chegamos a fazer um vídeo na época também, né? Não faz tanto tempo assim. Esse vídeo acho que ainda está no ar, ou parece que eu perdi ele por causa de uma imagem de direito autoral, acho que sim, não sei, mas dê uma procurada aí, que nós falamos desses gafanhotos. Aconteceu aqui no Brasil também, não foi só na América Latina, aconteceu pelo mundo todo, meus irmãos. É que a mídia minimiza o máximo possível, mas mais cedo ou mais tarde a gente se depara aí com a verdade, né? Então você vê aí que essa praga, né, foi mundial. O próximo que a gente vai ver agora, família, o penúltimo, estranhos objetos flutuando, né? De frente à lua. Alguém estava filmando o luar, uma lua cheia, e de repente consegue pegar dois objetos se movendo na frente. Vamos lá. Bom, meus nobres e queridos irmãos, esse aí você vê dois pontos pretos. É interessante você assistir esse nosso vídeo aí, que nós falamos de um novo tipo de OVNI, de um objeto desse, voador não identificado, que é realmente assim, escuro, e ele suga luz, né? Bem interessante, e veja que eles estão de frente justamente da Lua. Será que é para absorver a luminosidade, os raios que saem da Lua, né? Em Dragon Ball tem até uma história assim, né? Pra quem não sabe, os Saiyajins viram aquele lobisomem, aquele bicho grandão lá, que é Ozaru, acho que é o nome dele, parece o King Kong, justamente quando ficam expostos à luz da Lua. Então esses objetos estarem passando assim de frente a ela me lembra muito isso, ainda mais porque há pouco tempo a gente fez essa matéria desse novo tipo de OVNI, que são coisas escuras que puxam luz e depois eles próprios ficam parecendo pequenas luas. Bem interessante também esse fenômeno, né, meus nobres irmãos? Esse último, família, eu posso até já ir comentando porque a gente já mostrou ele aqui, né? Também foi considerado um bólido e tal, né? O que eu acho estranho, como sempre aí, é que os nossos satélites, que dizem que tem milhares ao redor da Terra, nunca pega nada. São sempre imagens ou de uma pessoa que está passando ou de câmeras de segurança, né? Mas você vê que esse fenômeno foi bem forte.
o céu chegou a ficar verde, né? É como se ele tivesse explodido ali antes de tocar no solo. E lembra também um míssil caindo. Enfim, meus irmãos, a gente não sabe bem o que é, né? Só sabe que aconteceu e que as explicações que eles nos dão não nos convencem. Esse é o fato. Eu, na minha humilde opinião, se você me permite dizer, eu acho que seja o que for, algo grande está acontecendo, né? E os sinais estão aí, porque nada acontece sem a permissão do Criador. Então, seja pela mão do homem ou pela própria natureza, é sinal do Criador para todos nós entendermos a época que a gente está atravessando, meus irmãos, os tempos difíceis. Essa é que é a verdade. Essa é a hora de se apegar mais com Deus, rever o que realmente nos importa, né? Gastar o nosso tempo melhor. Todo mundo precisa trabalhar, precisa lutar pelas suas conquistas, mas não pode esquecer também de aproveitar os bons momentos, que esses sim são a verdadeira riqueza, meu irmão. Depois que passa o tempo que você tem para passar com seus pais, com a sua família, até aquele amigo que você gosta, mas está sem tempo para ir visitar, às vezes você nunca mais terá a oportunidade. Então, meus irmãos, vamos aproveitar o que realmente é importante, tá certo? Fiquem todos com Deus, deixa a tua opinião sobre o que você viu aqui. Nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, outro às 5h30 da tarde. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!